Olá, estou aqui com vocês hoje para falar de equilíbrio emocional e redução de estresse com o uso da aromaterapia. Este é um tema bastante relevante atual e a princípio até comum, muito falado na aromaterapia, pois é bem conhecido o potencial equilibrador dos óleos essenciais em nossas emoções. Entretanto, hoje eu gostaria de trazer alguns conceitos novos, como entropia, negentropia, dissonância e ressonância límbica, para que a gente consiga compreender com mais profundidade os mecanismos biológicos envolvidos no processo de inalação de um óleo essencial. Para desenvolver esse tema, eu me inspirei em uma palestra sobre reinventar o corpo em direção ao equilíbrio e ao bem-estar, do médico indiano Deepak Chopra, que muitos de vocês já devem conhecer, pois ele é uma referência mundial de medicina quântica. Nessa palestra, ele citou algumas atividades que nós realizamos diariamente como a chave para alcançarmos esse tão desejado bem-estar. Ele mencionou a importância de prestarmos atenção na qualidade com que nós desempenhamos essas funções diariamente. E eu pude perceber que nós podemos aplicar a prática da aromaterapia em todas essas atividades. Antes da gente prosseguir, eu gostaria então de me apresentar para aquelas pessoas que ainda não me conhecem. O meu nome é Visha Chopin, eu sou bióloga e trabalho com aromaterapia há 30 anos. Eu sou sócia fundadora e responsável técnica pela Terra Flor Aromaterapia, onde eu crio e desenvolvo aromas, perfumes naturais para o encantamento dos sentidos. Então vamos agora ao nosso tema, o equilíbrio emocional e a redução de estresse. Deepak Chopra citou 5 atividades que regulam esse equilíbrio do corpo: o sono, a dieta, o movimento, a meditação e o bem-estar emocional. Eu vou discorrer sobre algumas dessas atividades com menos profundidade e nós iremos nos aprofundar na 5ª atividade, que é o bem-estar emocional, que é onde a aromaterapia atua diretamente. A primeira atividade, o sono, é um momento de reparação e regeneração do corpo. É quando dormimos que nós resgatamos todo esse potencial autorregulador. É durante o sono que nós temos a oportunidade de rejuvenescermos tanto a nossa mente como o nosso corpo. A segunda atividade é a mais evidente. Já é super conhecido o fato de que se nós ingerirmos alimentos saudáveis, frescos, nós estaremos dando uma informação nutritiva para nossas células muito maior do que se nós ingerirmos alimentos industrializados, processados, transgênicos, repletos de agrotóxicos e de pesticidas. A terceira atividade já também é bastante conhecido e constatado o fato de que o movimento acelera as trocas celulares. Não importa qual o tipo de exercício físico que a gente venha a fazer, o importante é se exercitar. Quanto mais nós nos movermos, mais saúde nós teremos. Essa 4ª atividade citada pelo Deepak Chopra é a prática da meditação diária. E já existem comprovações científicas de que a prática diária da meditação interfere em nossa autorregulação genética. Ao meditar, as enzimas envolvidas nesse processo de autorregulação podem aumentar em 40% no nosso corpo. É nesse momento que os genes que promovem essa regulação da homeostase são ativados. E a 5ª atividade, que é o bem-estar emocional, é onde a prática da aromaterapia pode ser incorporada de uma forma muito eficaz. Falando em bem-estar emocional, a gente deve citar uma parte do nosso cérebro que está totalmente envolvida e é influenciada pelas emoções. Quando nós sentimos emoção de amor, de bem-estar, de aconchego, de segurança, a gente cria
no nosso cérebro um processo que é chamado ressonância límbica. E esse processo é extremamente importante, ele é um meio químico, biológico, que propicia a secreção dos hormônios autorregulatórios, criando a homeostase corporal. Quando a gente sente essas emoções de medo, angústia, apreensão, ansiedade, a gente também cria no cérebro um meio químico que hoje a gente conhece como dissonância límbica, e é onde a gente secreta hormônios relacionados ao estresse, e é onde se quebra o processo de homeostase e se dá o desequilíbrio corporal. Como eu já havia mencionado anteriormente, nós podemos aplicar a aromaterapia em todas essas atividades. Durante o sono, a gente pode criar um ambiente propício a esse sono reparador apenas com algumas gotas de óleos essenciais calmantes adicionadas a um difusor de ambiente. Óleos, por exemplo, como lavanda, como manjerona, lima mexicana, melissa. A gente pode também usar esses óleos, pingar algumas gotas desses óleos nos lençóis, nos travesseiros. A gente pode, com algumas gotas de óleos essenciais cítricos, aumentar o apetite. Como também a gente pode, com o óleo essencial de patchouli, diminuir a ansiedade pelo alimento. Nós podemos, com a informação contida em óleos estimulantes como menta e alecrim, trazer estímulo para o corpo se movimentar. Nós podemos também criar um ambiente propício à meditação com óleos resinosos como olíbano, mirra, breu, benjoim. Agora eu pergunto para vocês, como é que a gente pode, através da aromaterapia, estimular esse tão desejado bem-estar emocional? Mas antes de prosseguirmos, é importante definirmos alguns conceitos, como o conceito da segunda lei da termodinâmica, conceito de homeostase, entropia e negentropia. A segunda lei da termodinâmica, que foi elaborada por Newton, nos diz que a energia contida em cada sistema tende sempre à dispersão, à entropia, e que existe uma tendência natural dos sistemas à perda de energia. Eu posso dar um exemplo para vocês, por exemplo, de uma placa que vai ser esquentada. Você pode pegar uma placa de metal, uma temperatura ambiente, e colocar ela no fogo. Você está colocando energia nesse sistema da placa de metal. Depois de um tempo, essa placa ela vai estar repleta de energia, ela vai estar quente. No entretanto, se você desliga o fogo, você deixa de colocar essa energia externa, naturalmente essa placa ela vai dissipar essa energia, ela vai perder a energia para o meio e ela vai voltar, ela vai deixar de estar quente e vai voltar à temperatura ambiental. Isso é um exemplo, por exemplo, de entropia, de dissipação de energia. O segundo conceito é o conceito de homeostase, que é um processo que ocorre nos seres vivos, que proporciona equilíbrio e ordem das funções corporais. A homeostase impede que os organismos vivos tenham sua energia dissipada, entrando em entropia, o que aconteceria naturalmente pela segunda lei da termodinâmica. Aqui eu posso exemplificar a temperatura corporal do ser humano. Normalmente nós mantemos uma temperatura corporal de 37 graus, não importa onde estejamos. Se a gente vai para um ambiente frio, por exemplo, de 10 graus, 5 graus, menos 2 graus, nós vamos manter essa temperatura de 37 graus. Se nós vamos para um ambiente extremamente quente, de 40, 45 graus, a nossa temperatura continua em 37 graus. A gente mantém esse equilíbrio. Se acontecer da nossa temperatura baixar ou subir, quer dizer que a gente não está em homeostase, a gente não está em equilíbrio, está acontecendo algum desequilíbrio que pode nos levar a uma doença. Nós temos agora os próximos dois conceitos, que são dois aspectos da informação de um sistema, que é a entropia, o crescimento em direção à desordem, à dispersão, e a negentropia, que representa o grau de ordem e de previsibilidade existente no sistema, extremamente necessário
para a manutenção da homeostase. Falando de equilíbrio emocional e redução de estresse, nós vamos falar de bem-estar emocional. Quando a gente pensa em bem-estar emocional, nós nos ligamos imediatamente a essa parte do cérebro que é denominada de sistema límbico, que é extremamente influenciada pelas emoções. Então, no momento em que a gente tem uma emoção, a gente está ativando as funções do sistema límbico. E uma das funções do sistema límbico é a secreção de neurotransmissores e hormônios, substâncias químicas que governam todas as funções do nosso organismo. E nesse momento nós temos um outro elemento extremamente importante que é a molécula aromática, ou as centenas de moléculas aromáticas presentes em um óleo essencial. Porque a molécula aromática, ao penetrar a cavidade olfatória, ela entra em contato diretamente no sistema límbico. Então, com a presença de um aroma no ambiente, nós estaremos ativando o sistema límbico e propiciando a secreção de neurotransmissores e hormônios. Vamos agora tentar entender o mecanismo biológico por trás da percepção do aroma. O olfato é conhecido como sentido químico. As moléculas aromáticas e os óleos essenciais são os mensageiros químicos. O aroma das plantas é composto por substâncias voláteis, conhecidas como óleos essenciais, que são constituídos por dezenas até centenas de moléculas aromáticas. A evolução da vida do ambiente aquático para o ambiente terrestre exigiu o surgimento de moléculas voláteis para a transmissão da informação pelo meio aéreo. E é essa volatilidade, essa especialização dessas moléculas que fazem com que elas possam interagir com os receptores celulares, mais especificamente nos cílios olfatórios. Para que a gente consiga prosseguir, eu necessito trazer para vocês mais alguns conceitos biológicos. O primeiro deles é o conceito de receptor celular. O que é um receptor celular? É uma célula especializada para responder a um impulso sensitivo e convertê-lo em impulso nervoso. Normalmente, esse receptor celular é composto por um canal iônico, com um sítio ativo para moléculas específicas. O encaixe de uma molécula em seu receptor específico ativa o sítio desse receptor, permitindo a transmissão de uma informação para um alvo determinado. O próximo conceito que eu gostaria de apresentar diz respeito diretamente ao nosso tema, que é o receptor olfatório. O que são receptores olfatórios? Eles localizam-se na extremidade das células olfatórias, mais precisamente nos cílios olfatórios, e eles são os responsáveis pela detectação dos aromas. Ativados, esses receptores olfatórios engatilham impulsos eletroquímicos que transmitem, então, as informações para o cérebro. Nesses receptores estão acoplados um tipo específico de proteína, que é a proteína G. Essa proteína G é uma mediadora química, que ela está diretamente envolvida nessa sinalização celular aromática. Agora, aonde esses receptores olfatórios, a gente falou que ele se encontra nesse epitélio olfatório. Agora, onde está então esse epitélio olfatório? Ele está nessa mucosa superior aqui da cavidade nasal e ele é constituído por células especializadas, como as células de sustentação, as células basais e as células nervosas, que são compostas por cílios olfatórios e por um bulbo olfatório. Nos seres humanos, existem aproximadamente cerca de 6 milhões desses neurônios olfatórios. Vamos ver um pouco mais de alguns conceitos. Agora, então, o que é um cílio olfatório? Os cílios olfatórios são essas terminações das células olfatórias
que são especializados na captação da molécula aromática. Então, esses cílios olfatórios possuem esses receptores olfatórios que vai detectar o aroma e vai iniciar todo esse processo de sinalização eletroquímica para o bulbo olfatório, que é o nosso próximo conceito. O que é um bulbo olfatório, então? São dois feixes de células nervosas que transmitem a informação que vem dos cílios olfatórios aqui e vai para esse bulbo. Então, a mensagem do cílio passa para o bulbo e do bulbo passa o quê? Para o cérebro límbico. Finalmente, então, vamos ver essa teoria que envolve essa complexa interpretação de um aroma. Para uma substância produzir um aroma, ela necessita se tornar um gás e assim chegar na cavidade olfatória. Para isso é necessário que essa molécula seja hidrossolúvel para ela conseguir se dissolver no muco nasal e se acoplar aos receptores. Ela deve ainda ser lipossolúvel para passar pela membrana plasmática dos cílios olfatórios e iniciar um impulso para o cérebro límbico. E finalmente, então, ela chega no córtex cerebral, que é onde os impulsos são interpretados como aroma, originando essas sensações do olfato e, consequentemente, as emoções. Vamos fazer, então, uma breve recapitulação de tudo que a gente falou nas lâminas anteriores. Aqui vocês podem perceber um gráfico, uma figura de um epitélio olfatório, possuindo toda aqui, demonstrando aqui as nossas células de sustentação, essas rosinhas, as nossas células basais e as células especializadas, que são essas células nervosas especializadas que possuem dupla terminação. Veja, ela tem cílios aqui que dão direto para a cavidade olfatória, onde estão os receptores olfatórios, e ela também tem cílios nessas terminações que dão diretamente nessas estruturas que são chamadas redondas aqui, que são chamadas de glomérulos, que é por onde a informação olfatória da molécula aromática chega. Então, nesse bulbo olfatório vai penetrar nesse sistema límbico dentro do cérebro. O olfato humano é o menos desenvolvido dos sentidos e vários animais possuem habilidades olfatórias superiores aos humanos. Esse epitélio olfatório, ele ocupa uma zona de aproximadamente 250 milímetros quadrados em cada fossa nasal. Como já mencionado, vocês sabem que os cílios, então, olfatórios, eles são excitáveis e são repletos de receptores. Os receptores que estão localizados nesses cílios aqui, eles são carregados de proteína G, que detectam a presença das moléculas químicas aromáticas e iniciam todo esse processo de sinalização. Normalmente, existem receptores específicos para detectar cada família química de moléculas aromáticas. E você sabe que cada família química pode conter centenas de moléculas aromáticas. Então, um receptor olfatório aqui desse cílio pode receber várias moléculas aromáticas diferentes. Então, vamos fazer um resumo final. A molécula aromática, ao se encaixar num sítio ativo de um receptor olfatório, ela vai emitir uma sinalização química via um impulso elétrico. Esse vai ser transportado via esse bulbo olfatório até o cérebro, onde ele vai ser recebido pelas estruturas límbicas cerebrais e finalmente vai ser interpretado. Então, vamos ver agora o que acontece no cérebro quando detectamos um aroma. Agora que vocês já estão familiarizados com vários conceitos biológicos, nós já podemos perceber que a capacidade de sentir um aroma vem de células especializadas, que são as células neuronais sensoriais olfatórias, que se encontram no epitélio olfatório e que essas células se conectam diretamente com o cérebro. Então, a sinalização aromática, ela chega no cérebro via córtex olfatório, que é o bulbo olfatório, e ela vai alcançar
essa estrutura límbica cerebral aqui chamada tálamo. Daí, ela é transmitida simultaneamente para o córtex pré-frontal na busca de identificação e capacidade de resposta imediata. Ao mesmo tempo, ela é enviada também para o hipocampo e para a amígdala. São duas estruturas, o hipocampo e a amígdala, que possuem capacidades. O hipocampo é a estrutura que está relacionada com o processo de aprendizado e memorização desse aprendizado. E a amígdala é a estrutura cerebral capacitada na armazenagem de toda a memória emocional, de todas as nossas experiências emocionais. Então, é nesse momento que nós vivenciamos as emoções que essas moléculas aromáticas evocam, sendo que essas emoções são transcritas, então, em secreção de neurotransmissores e hormônios. Sintetizando, os impulsos olfatórios, eles viajam através do nervo olfatório, chegam ao cérebro, então, a partir do bulbo olfatório, mas é aqui nesse córtex olfatório que as informações odoríferas são interpretadas e identificadas, gerando, então, emoções positivas ou negativas. E essas informações sensoriais do aroma, elas são armazenadas aqui no hipocampo e amígdalas para serem lembradas na próxima vez que você vai sentir esse aroma. Mas a primeira vez, então, que você sente, quando você sente essa informação olfatória, você vai estar estimulando aqui, ó, essa parte cerebral, aqui, ó, que é o hipotálamo, para que então seja organizada toda essa secreção hormonal. E dependendo do tipo de emoção que foi evocada por esse aroma, a gente vai ter um tipo de hormônio sendo secretado. A percepção envolvida, então, nessa experiência aromática, ela está envolvida com uma experiência emocional e comportamental. E isso vai envolver todo o sistema endócrino, incluindo, além do hipotálamo, a hipófise ou pituitária e as suprarrenais. A molécula aromática atua, portanto, como um mecanismo anterior à formação da emoção. Em outras palavras, poderíamos dizer que o aroma influencia, ele pode criar emoções. No sistema límbico, nós podemos criar emoções tanto positivas como negativas. No momento em que a gente inala um aroma, a gente ativa o sistema límbico e nós vamos ter uma série de reações eletroquímicas cerebrais acontecendo. Se a emoção é positiva, essas reações vão ocasionar a secreção de hormônios como dopamina, serotonina, ocitocina e endorfinas, que são os hormônios conhecidos como os hormônios do prazer, hormônios autorreguladores. E são esses hormônios que propiciam a criação desse fenômeno cerebral, desse processo chamado de ressonância límbica, que vai nos levar à homeostase, à autorreparação e ao equilíbrio emocional, ou seja, ao processo negentrópico em direção à ordem. Se a emoção for negativa, as reações eletroquímicas vão liberar adrenalina e cortisol, os tão conhecidos hormônios do estresse. E isso vai diminuir esse processo de ressonância límbica, de bem-estar cerebral, e nós entraremos em um outro processo que é o de dissonância límbica, que vai levar ao processo de oxidação celular, de envelhecimento precoce e desequilíbrio emocional, onde a energia vai se dispersar e o organismo entra em processo de entropia. Nós já sabemos que a molécula aromática ativa a área límbica cerebral e que vai influenciar as emoções. Se nós podemos influenciar as emoções através do aroma, como que a gente poderia usar isso a nosso favor e criar emoções positivas com o aroma? As últimas pesquisas apontam de que o aroma, quando é detectado agradável pelo nosso cérebro límbico, ele vai criar esse processo de ressonância límbica que vai
acarretar na secreção de hormônios do prazer, que vai levar à homeostase, à redução de estresse e à negentropia. O oposto é verdadeiro, que ao sentirmos emoções negativas, nós também estaremos ativando essa área límbica cerebral. E como que o aroma afeta a nossa mente para criar uma emoção negativa? Quando ele é detectado como desagradável no nosso cérebro límbico, a gente cria então esse processo de dissonância límbica, criando a secreção de hormônios do estresse, nos levando ao desequilíbrio emocional, à oxidação, ao estresse e à entropia. Simples assim. Os aromas familiares ou associados às memórias de alegria e felicidade criam sentimentos de bem-estar. Já foi comprovado de que os aromas podem influenciar culturalmente, como por exemplo o aroma de café pode trazer bem-estar ao povo brasileiro, assim como o aroma de peixe pode trazer bem-estar ao povo japonês. Em função da familiaridade, a gente cria um bem-estar. O sono, a dieta, o movimento, a meditação, o bem-estar emocional são atividades diárias que podem ser beneficiadas com o uso da aromaterapia. Recentemente, um clínico geral argentino deu uma receita de bem-estar. Essa receita é muito simples. Ele pediu para que nós observássemos as nossas atividades durante uma semana e escrevêssemos sobre essas atividades. Depois ele pediu que a gente lesse essas atividades. E a receita era aumentar a dose de tudo aquilo que nos faz bem. Então, para finalizarmos, eu gostaria de passar uma dica prática aromática para vocês. Escolha um aroma que é prazeroso para você. Sente-se confortavelmente e inale esse aroma por no mínimo 5 minutos, que é o tempo mínimo necessário para que você crie uma ressonância límbica. Te fez bem? Então repita. Repita tudo que te faça bem. Isso te conduzirá ao equilíbrio emocional e à redução de estresse.